Meus queridos irmãos e meus amados amigos, mais uma vez nós estamos diante da palavra de Deus, sempre agradecidos a Ele por essa grande e rica oportunidade que Ele nos deu de mais uma vez poder ouvir dele através da sua palavra. Esteja certíssimo de que é através da palavra escrita que Deus interage conosco. Antigamente, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, ele fala através das Escrituras. Agora, nesses últimos tempos, ele tem falado conosco, está falando e continuará falando através do seu Filho, que é a palavra escrita. Quando nós estamos lendo ou ouvindo a palavra de Deus, ele está falando conosco. Nós estamos estudando um capítulo da Bíblia. Se você leu o capítulo 19 de Lucas, especialmente os versos de 1 a 10, é a história narrada ali por Lucas sobre um homem que procurava descobrir o valor da alma. Você leu o capítulo? Se você não leu, aconselho, ainda há tempo. Leia Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10, e ali nós temos uma história interessante, uma história comovente de um homem que durante a sua vida ele procurou descobrir o valor da alma. A primeira coisa que aquele homem chamado Zaqueu fez, nós aprendemos na mensagem anterior. Se lembra? Ele procurou conhecer quem era Jesus. Ninguém pode interagir com uma pessoa, ninguém pode estabelecer relacionamento com uma pessoa, pelo menos eticamente falando, sem que a gente primeiramente conheça essa pessoa. Zaqueu foi um homem que nos deixou uma grande lição nesse sentido. Mas sobre tudo isso, aprendemos que Zaqueu foi tomado por um veemente desejo na alma de conhecer quem era Jesus. Aquele de quem tanto ele ouvira falar, aquele de quem tanto ele escutou o pessoal falando, que no momento que Jesus passava por Jericó, ele não perdeu a oportunidade. Ele foi e queria ver quem era este Jesus. Esta é a primeira coisa que uma pessoa que está à busca de descobrir o valor da alma faz em sua vida. Zaqueu fez. Vamos fazer também. Espero que você possa fazer isto antes que seja tarde demais. Vamos para a segunda coisa que Zaqueu fez. Ele fez 6 coisas importantes nessa caminhada, nessa busca descoberta do valor da alma. A segunda coisa que Zaqueu fez está no versículo 4. Eu quero ler apenas as primeiras palavras do verso 4 de Lucas 19. E correndo adiante. Olha que expressão interessante. Primeiro, ele busca conhecer quem é Jesus. Segundo passo, ele corre adiante. Nós estamos estudando o texto. Por isso que é bom você ler, tomar conhecimento do texto. Agora nós estamos minuciosamente estudando o texto. Aquilo que Jesus nos ensinou em João 5,39. Examinai as Escrituras. Então ele correu adiante. Essa expressão correu adiante significa que ele estava diante do quê? Aí nós fazemos as nossas conjecturas e quando lemos o texto, o contexto e outros textos bíblicos, nós entendemos diante de quem e de que ele correu. Você vai ver Jesus sempre cercado de grandes multidões. Sempre Jesus estava cercado de muita gente. Jesus entrando em Jericó não era diferente. Era um cortejo de muitas pessoas, dos discípulos, dos apóstolos e pessoas que interessadas em uma cura, interessada em algo de Jesus, que ele tinha muito a oferecer, estava acompanhando naquele momento. Então entende-se que Jesus entrou em Jericó não como um andarilho, não como um sozinho, mas ele entrou cercado de uma grande multidão. Então Zaqueu correu adiante. Ele correu adiante, primeiramente, da multidão. Jesus, aliás, Zaqueu foi o primeiro da fila. Você tem feito isto? Ao ir à igreja, ao ir a um culto onde está sendo pregada a palavra de Deus,
onde Jesus está sendo apresentado através da pregação do Evangelho, você tem sido o primeiro da fila ou você sempre é o último? Ao chegar no templo, você sempre escolhe o primeiro lugar, isto é, não de preferência como dizendo que eu sou importante, mas para ficar perto do pregador, ficar mais próximo da palavra, mostrando aquele interesse, aquela fome, aquela sede por aprender do Senhor. Então, Zaqueu nos dá aqui uma grande lição. Grande lição. Ele correu adiante, ele foi o primeiro a correr em busca de conhecer o valor da alma na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ora, eu tenho conversado com tantas pessoas e as pessoas têm, às vezes, dito para mim o seguinte: pastor, eu gostaria muito de que a minha esposa, meus filhos se convertessem. Eu gosto muito do Evangelho. Quer dizer, são pessoas amigas do Evangelho e elas têm um desejo de que sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, toda a sua família recebam Jesus como Salvador. Como dizem eles na linguagem popular, eu acho legal ser crente, eu acho interessante ser crente, eu gosto do ambiente onde os crentes estão. Querido, não faça isso, seja você o primeiro da fila, dê o exemplo. Zaqueu nos deu um grande exemplo, ele correu adiante. É interessante que a Bíblia diz que ele não apenas foi adiante, mas ele correu, ele apressou, ele adiantou-se para estar ao lado de Jesus, perto de Jesus, para vê-lo quem era Jesus, mas sobre tudo isso, o grande exemplo da mensagem de hoje é que ele correu primeiro diante, ou seja, diante da multidão. Zaqueu não perdeu tempo. Para Zaqueu, o tempo era sumário, era importantíssimo, era a primeira coisa em sua vida. Ele empreendeu tempo no próprio tempo. A Bíblia Sagrada diz, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nas palavras de Jesus: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, está falando do coração, disse Jesus, eu entro. E vou cear com ele, ou ficar com ele, ele vai ficar comigo. Zaqueu tinha esse desejo profundo de abrir o seu coração para Jesus. Quando ele corre, quando ele dá o início, a busca do conhecimento da alma ou do valor da alma, ele estava abrindo o seu coração naquele momento para Jesus entrar, mas sem perder tempo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Paulo escreveu dizendo: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O tempo é importante nessa corrida. Ainda em Hebreus capítulo 4, versículo 7, a segunda parte do verso, escreveu o escritor dessa epístola aos Hebreus: se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Ele faz alusão ao povo no deserto, que foi tardio, com tantos sinais que Deus lhe dera, com tanto que Deus falou a eles, mesmo assim eles endureceram o coração. Ele diz: não faça assim, por favor. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração agora, abra o seu coração, não endureça o coração. Jesus fez o grande convite a todos nós, relacionado ao tempo. Está em Mateus capítulo 11, verso 28, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Nesse tempo da vida que se chama agora, hoje, neste momento, ele está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há de se entender que o mundo sobrecarrega-nos de um grande fardo. Ele disse: olha, se o fardo de vocês é pesado, o meu é leve. Se o jugo de vocês machucam, o meu não. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Por isso, talvez, as multidões estavam ao lado de Jesus procurando um alívio da alma. Zaqueu queria um alívio da alma. Ele queria reconhecer o valor da alma em Jesus. Ainda nós temos um texto interessante que está em João capítulo 10, versos 28 a 30. Aqueles que vêm a Jesus, ele diz: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Ele diz: meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai.
ele termina o verso 30 dizendo: eu e o Pai somos um. Portanto, este é o oferecimento que Deus está dando na pessoa de Jesus para aqueles que desejam conhecer o valor da alma, o convite universal de Jesus. Amanhã pode ser tarde demais. Há pessoas que demoram, embora sabendo que tem que tomar uma decisão, embora sabendo que está certo em tomar uma decisão, embora sabendo que o valor da alma está em Jesus, mas demoram demais. Isso é perigoso, sabia disso? Tiago, o servo do Senhor, ele escreveu na sua epístola, no capítulo 4, versículo 14. Ele diz: porque vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Eu não sei. Creio que também você conscientemente vai dizer: pastor, eu não sei. Sei que eu estou aqui hoje, mas amanhã não sei onde estará. Então, por que demorar? Ele diz: não sabeis o que acontecerá amanhã. E ele faz uma pergunta intrigante: o que é a vossa vida? Ele mesmo explica. Se você estivesse diante do apóstolo Tiago neste momento, e ele estivesse te perguntando para você mesmo, porque a Bíblia está aqui aberta diante de mim, e ela está falando conosco. Eu disse que Deus fala conosco através da palavra escrita. Ela está falando para você agora, te perguntando agora. Eu estou apelando para o seu coração. O que é a sua vida? Dá para responder conscientemente? Porque a Bíblia responde. Tiago disse: é um vapor que aparece por um tempo e logo desaparece. Você tem visto muito vapor, muitas nuvens, muita nublação, e de repente o vento bate e tudo desaparece. O sol volta a brilhar outra vez. Nada neste mundo permanece para sempre. Nem a sua vida, nem a minha vida, nem a nossa vida. Nem a vida de Jesus como homem permaneceu para sempre. Como Deus, sim, mas como homem, não. Chegou um dia quando ele estava morrendo e ele mesmo disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isto, morreu. Portanto, não brinque com o tempo. O tempo corre, o tempo voa, e nós podemos sobrar num momento como este. Jesus é quem contou a parábola das 10 virgens no capítulo 25 de Mateus, e Mateus escreveu: eram 10 virgens que saíram ao encontro de um esposo. É uma metáfora que Jesus conta para mostrar o quanto perigoso é a gente demorar ou perder tempo contra o tempo. Para Zaqueu, o tempo era importante. Portanto, Jesus Cristo disse: eram 10 virgens e elas saíram todas à busca do noivo, a encontrar-se com o noivo. E no caminho todas elas dormiram, tosquenejaram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E elas se levantaram, prepararam suas lamparinas. Se Jesus está falando aqui num contexto quando se usava o candeeiro com o azeite, certo pavio, se colocava fogo no pavio para fornecer luz para o caminho. Me alcancei esse tempo ainda quando criança na casa dos meus pais. Você deve não ter vivido essa época, mas muitos que me ouvem nesse momento com certeza sabem do que eu estou falando. Então acendeu as candeias, os candeeiros, e naquele momento 5 daquelas virgens descobriram que não tinham azeite nos seus candeeiros. Virando-se para aquelas que tinham, disseram: dá-nos do vosso azeite. Elas disseram: não, porque se dividirmos o que temos, vai faltar para nós e para vocês, e ambas estaremos nas trevas. E como prosseguiremos o caminho nas trevas para encontrar o noivo? Era necessário luz. Então aquelas virgens voltaram para comprar o azeite. E quando voltaram, imagina o que havia acontecido. O noivo havia chegado, entrado para as núpcias, para as festas, e a porta já estava fechada. Aquelas que voltaram, que demoraram tanto, bateram a porta desesperada, dizendo: Senhor, abre-nos. Elas queriam entrar, bem intencionada, com vontade de estarem junto com Jesus e as demais pessoas. Jesus disse: é tarde demais. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que demoraram demais. Querido, por favor, estou apelando ao seu coração. Zaqueu é o grande exemplo. Corra primeiro, vá primeiro,
Não espere que sua esposa, seus filhos, que os seus pais, os seus amigos vá primeiro. É importante que todos eles vão a Jesus, mas é importante, muito mais importante para você, que você mesmo vá primeiro. Se levante agora, vá ao encontro do Senhor Jesus. Zaqueu nos dá uma grande lição nessas primeiras palavras do versículo 4. Zaqueu, porém, correu adiante. Faça isso agora. E você será surpreso esperar em ver que Jesus já está te esperando. É verdade. Ele já está te aguardando para te receber, para te dar a vida eterna. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde nessa decisão. Eu quero terminar orando. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, fala ao coração do meu amigo que nesse momento está me ouvindo, Pai. Que o teu Espírito Santo possa traduzir aquilo que eu sou incapaz de fazer no coração das pessoas, de revelar para elas a necessidade de Jesus como Salvador e a incapacidade delas de serem salvas por conta própria, mas também apontar o Senhor Jesus como Salvador da alma. Que a tua palavra possa continuar falando ao coração de cada um nesta mensagem. Através dessa mensagem, abençoe meu irmão em Cristo que está me acompanhando, que cresça espiritualmente no Senhor e seja o primeiro a correr, a buscar o conhecimento da palavra do Senhor, para que possa crescer no conhecimento e na graça. Dá-nos um dia debaixo da tua graça, abençoa as famílias neste mundo, ó Deus, aqueles que estão aflitos, doentes, tristes, necessitados, que a tua mão poderosa seja sobre cada uma dessas pessoas. Nós oramos com gratidão no nosso coração, no grande e precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Querido amigo e irmão, eu te aguardo na próxima mensagem, nessa caminhada, a busca da salvação ao exemplo de Zaqueu. Não esqueça de ler o texto de Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10, ainda tem muito a falarmos sobre este assunto.